Na aula passada vimos os elementos dos poliedros convexos. Conhecemos o teorema de Euler e o teorema da soma dos ângulos. Conhecemos as relações de Euler para poliedros convexos. E estudamos os poliedros de Platão. Conhecemos os poliedros de Platão, que são formados por figuras regulares e são apenas 5 classes. Uma boa aula. Oi, gente, tudo bem? Preparado para mais uma aulinha de matemática? Chico, belezinha? Tudo bem, Altamar? Tudo certinho. Nós vamos estudar um pouquinho mais de geometria hoje. Tá ligado em geometria, Chico? Tô ligado em geometria, não é isso as últimas aulas que a gente teve? Exatamente. Olha, deixa eu pensar. Eu me lembro aí dos poliedros de Platão que a gente aprendeu, né? Você lembra dos poliedros? Lá, lembro, tinha lá o tetraedro. Tetraedro. Tinha quatro faces. Perfeito. Tinha o hexaedro. O hexaedro, perfeito. Que tinha 6 faces. Também conhecido como cubo. Isso, cubo. Perfeito. Daí tinha o octaedro. Sim. Que era aquele balãozinho, né? É, da festa junina lá, né? Isso. Daí tinha o dodecaedro. Com quantas faces? 12. 12 faces. E tinha o icosaedro. Que tinha? 20. 20 faces. Olha lá, pessoal, o Chico relembrou muito bem esses poliedros de Platão. Ele falou lá, o tetraedro com 4 faces, só relembrando, 4 faces triangulares equiláteras, porque os poliedros de Platão são formados por polígonos regulares. O hexaedro, 6 faces quadrangulares. O octaedro, 8 faces triangulares equiláteras. O dodecaedro com 12 faces pentagonais. E o icosaedro com 20 faces triangulares equiláteras. Relembrou tudo isso daí, Chico? Tá aqui, tá tudo na cabeça. Tá na cabeça. Uhum. Vamos lá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos continuar tratando da geometria espacial. O que nós vamos fazer agora é reclassificar esses poliedros. De que maneira? Nós vamos olhar para o número de arestas, vamos olhar para como são formadas as faces e vamos classificá-los em outras formas. Por exemplo, a maioria dos nossos poliedros podem ser classificados em prismas, pirâmides e esferas. E a aula de hoje será exatamente sobre prismas. Tudo bem? Pronto, Chico? Vamos lá, vamos ver o que é isso. Vamos começar a trabalhar com prismas? Vamos embora. Mas antes, eu falei para vocês ali que podia ser o prisma, ou pirâmides, ou esferas. Vamos relembrar mais ou menos como que eram essas figuras, então? Você sabe identificar qual é cada uma delas, Chico? A do meio é uma esfera. Você está acostumado a jogar bola, então isso é mole, né? É uma bola. Sem problema, né? A do canto lá de baixo é uma pirâmide. É uma pirâmide de base quadrangular ou quadrilátera, né? E essa última que sobrou é o... Só pode ser o prisma. Prisma. Nós vamos, na aula de hoje, estudar vários tipos de prismas. Então, nós vamos nos deter a essa figura aqui e figuras semelhantes a elas. Altamar? Fala. E o cone? Por que não tem um cone aí? Uma lembrança interessante, e o cilindro também, correto? Ó, tanto o cilindro como o cone são exemplos. No primeiro caso, o cone de uma pirâmide, só que no caso do cone, aquele copinho de sorvete, né? É uma pirâmide de base circular. Em vez de ser uma pirâmide quadrangular, é uma pirâmide de base circular. E no caso do cilindro, que é a lata de óleo, por exemplo, né? Também é um prisma, só que também agora de base circular. Nós vamos dedicar uma aulinha para cada um desses dois, certo? Eles são muito importantes, certo, Chico? Beleza.
Legal? Vamos continuar então? Vamos. Ó, como nós vamos falar de prismas, vamos ter que conhecer os elementos desses prismas e saber cada um dos itens que vão estar envolvidos, porque é uma linguagem que nós vamos tratar normalmente por aqui. Tudo bem, Chico? Vamos embora. Qualquer dúvida, me pergunta. Tô ligado. Vamos lá? Olha lá, esse é um prisma que não é reto. Nós dizemos que quando, em relação à base de baixo para a base de cima, há uma inclinação, que é um prisma oblíquo ou um prisma inclinado. Ele poderia ser reto. Nós distinguimos de que maneira? A altura, ó, esse Hzinho aqui, que nós vamos identificar daqui a pouco como altura, não é paralelo às arestas laterais. Então tem dois casos, né? Ele pode ser paralelo à aresta lateral, e se for paralelo, nós vamos chamar de prisma reto. E se não for, que é esse que está na nossa tela, ele será um prisma oblíquo ou um prisma inclinado. Tudo bem, Chico? Beleza, eu achei que o prisma, eu já estava pensando naquela caixinha, no cone, quer dizer, no cilindro, então é de todo tipo. Todo tipo, aquela pedra mesmo, põe na rua que tal do paralelepípedo, é um prisma. Uhum. Caixa de sapato, que mais? Caixinha de suco de frutas aí. Existem vários prismas, né? Toda aquela figura em que você identifica duas bases, né? Duas bases e uma área lateral, isso para nós será um prisma. Note, tem que ter duas bases, então uma vai estar sempre tocando o chão e a outra vai estar sobre, né? Uhum. E uma parte lateral, que nós chamamos de superfície lateral. Altamar? Fala. E essas duas bases, elas têm que ser paralelas? São paralelas. Para Sempre? ser prisma, as bases sempre serão paralelas. Se não forem paralelas, aí será uma figura derivada de prismas e de pirâmides. Importante, boa lembrança, Chico, eu já estava me esquecendo desse fato. Tô ligado. Tá ligado, hein? Uhum. Então, vamos repetir? Bases paralelas, sempre em número de duas bases. Quando a altura é paralela à aresta lateral, dizemos que o prisma é reto. E quando a altura não é paralela, como é o caso da tela, o prisma é inclinado ou oblíquo. Bom, vamos olhar para cada um dos itens agora. Notou que tem as letras ali identificando? Nós até falamos disso na parte de geometria de posição, algumas aulas atrás. Lembra, nós dissemos que os pontos iam ser representados por letras de forma maiúscula. Olha só os pontos ali, o A, o A', B, B', são letras de forma maiúscula. E dissemos que segmentos seriam representados por letras de forma minúscula. É o caso do segmento H aqui. Perfeito, Chico? Uhum. Estamos usando a notação que nós trabalhamos lá anteriormente. Tudo bem? Vamos seguir? Olha lá. As bases que nós já havíamos descrito são os polígonos aqui, S e S'. Ó, está identificado aqui, ó, S' aí e S. Tudo bem? Nesse caso, esse polígono tem quantos lados? Você ia 16, né, Chico? Ia 16. Ia 16. Você está vendo que esse polígono aqui, que está na base, tem 6 lados. Portanto, o nome dele começa com hexa, termina com gono de lados. Hexágono. Perfeito? Perfeito. Lembrou? Lembrei. Então eu posso dizer que inclusive esse prisma é um prisma de base hexagonal. Tanto o S como o S' são dois hexágonos que têm a mesma área. Eles são paralelos e têm a mesma área. Certo, então não Chico? pode ter área diferente. Não pode, por quê? Porque aquilo que nós vamos identificar na próxima tela, avança, por favor, são as arestas laterais, elas são paralelas entre si. Então, se elas são paralelas entre si, elas vão ficar o quê? Uma do ladinho da outra e as duas bases vão ficar certinho com o mesmo tamanho. Tudo bem? Uhum. Olha só, eu estou identificando apenas duas delas aqui. É o A', que é um segmento, tá ali, né? E o B'. Você teria condição de identificar uma outra para mim aqui? Então sempre a linha é porque tem as duas. Vamos lá, tem o C e o C'. C com C'. Tem o D com D'. Perfeito. O E com E'. Certo. E o F com F'. Ok. Agora me diga uma coisa, será que se eu pensar no A com o D', será que isso vai ser uma aresta? O que você acha, Chico? Eu já sei o que é isso. Você sabe o que é isso? Uhum. Guarda o segredo um pouquinho. Pessoal, quando nós estamos falando de lados que são paralelos aqui, no caso das arestas paralelas, elas são as arestas laterais. Sai de uma base e vai para outra. Se cruzar o poliedro, que é no caso do A para o D', aí você vai chamar isso de diagonal. Era isso que você estava pensando, Chico? É claro. Mesmo que não fosse, você não ia me contar, né? É claro. Então tá bom. Vamos seguir então, pessoal? Olha lá.
As arestas das bases, logicamente, são os lados do polígono da base. Nesse caso, quantas arestas tem a base? Peraí, arestas das bases, explica só isso direito. Ah, são os lados dos dois hexágonos? Exatamente. Então vão ser quantos? Vão ser 6 embaixo e 6 em cima. Perfeitamente. Então nós temos dois tipos de aresta. Nós temos as arestas laterais, que estão nas faces, nesses retângulos, né, que estão do lado. E nós temos as arestas da base, que estão, obviamente, na base. Tudo bem? Tranquilo. Vamos lá. Seguindo. A altura você tem que sempre pensar no seguinte, ó. Ela é uma medida ortogonal à base. O que significa ser ortogonal? Faz 90 graus. É perpendicular com a base. Perpendicular, pode-se pensar assim. Então, você sempre vai pegar um ponto em cima do teu prisma e vai descer uma projeção ortogonal à base. Esta medida você vai chamar de altura. Então, a altura sempre é ortogonal ou, como o Chico falou, perpendicular à base. Altamar, fala. Você disse que quando é retinho o negócio, ele é o que? Perpendicular, é isso? Reto? O prisma? O prisma, quando você tiver as arestas laterais paralelas à altura, você vai dizer que ele é um prisma reto. E nesse caso, dá para dizer que as arestas laterais são iguais à altura? Perfeito, Chico. Isso é a constatação do que nós estamos vendo aqui. Notem que nesse caso não é paralelo. Portanto, a aresta lateral, nesse caso, não é igual à altura. Nós teríamos que calcular a medida dessa aresta lateral utilizando de triângulos. Nós vamos ver aí em algumas aulas para frente. E quando ele é reto, ele é paralelo e, portanto, tem a mesma medida. Tudo bem, Chico? Beleza. Vamos seguir, então? Olha só, faces laterais. A base é uma face também, só que nós chamamos ela apenas de base. A face lateral é o polígono que fica dos lados, na parte lateral da figura. Nesse caso, num prisma, as faces laterais são sempre retângulos. Elas são sempre quadrangulares, quadriláteras. Tudo bem, Chico? É verdade, é verdade. Está sempre observando isso, né? Vamos à frente? Olha só, secção transversal. O que é a secção transversal? É mais um elemento importante dos prismas. Quando você tem em um prisma qualquer e você passa um corte por esse prisma, ou seja, você pega um plano e intersecciona, você corta o prisma. O nome que a gente dá para esta figura que cortou o prisma é de secção transversal. Tudo bem, Chico? Tá bom, vamos ver como é que é isso. Este corte tem que ser paralelo às bases. Vamos ver? Segue. Veja bem, é um polígono, que a gente já sabe, essa é a figura que ficou dentro do prisma, obtido pela intersecção de um plano paralelo às bases do prisma. Tudo bem, Chico? Certão. É o que nós falamos, né? Segue, por favor. Esse polígono é congruente às bases. Você saberia me dizer por que eles são congruentes às bases? Você falou que ele tem que ser paralelo com as bases. Perfeito. É isso? O que quer dizer congruente? Congruentes é que tem a mesma área. Ocupam o mesmo lugar no espaço. Ali, o mesmo lugar não, a mesma área no espaço. Ah, claro. Se ele vai dividir no meio, ele vai fazer uma figurinha também igual às duas bases. No caso do nosso hexagonal, se cortasse, ficaria um hexágono no meio também. Igualzinho. E um hexágono igualzinho às duas bases. Perfeito? Tranquilo. Vamos lá? Olha só que esse não é hexagonal, hein? Esse é um prisma de base... Pentagonal. Pentagonal. Nota, as duas bases estão identificadas aqui. E olha a secção aqui, ó. Um corte. Não precisa ser exatamente no meio, pode ser em qualquer altura do teu prisma. Tudo bem? E olha a figura que formou. Não é igualzinha à base? É por isso que ela tem que ser paralela. Exatamente. Tá? Quer dizer, eu posso já afirmar que a área da secção transversal de um prisma é igual à área da base. Certo? Tranquilo. Vamos seguir? Olha lá, eu realcei um cara aqui do lado. Quem que é esse cara que eu realcei? A gente já acabou de ver as propriedades ali, hein? Os elementos, né? Isso daqui é uma face lateral. Perfeito? Olha, quando eu tiver, a gente vai avançar um pouquinho na aula daqui a pouco, e vai falar de superfícies, de áreas. Quando eu estiver falando de área lateral, eu estou querendo que você calcule áreas como a desta figura aqui. Só que não apenas uma, e sim todas elas em volta. Altamar? Fala. Se eu quisesse calcular então toda a área, era só pegar nesse caso que são 5 lados, era só calcular aquele quadradinho ali que está destacado e multiplicar por 5? Nesse caso, sim, claro, nós estamos supondo que esse pentágono é regular, certo? Quer dizer, você calcula a medida
das bases, multiplica pela altura e depois multiplica pelo número de faces laterais que existem iguais. Tudo bem? Tudo bem. Nós vamos verificar isso depois, daqui a pouquinho. Tá bom, Chico? Tá. Vamos lá, seguindo. Olha lá, agora o que está realçado ali? A base. A base. Quer dizer, eu posso pegar a base de cima ou a base de baixo, elas têm a mesma medida. Agora, é importante, e se eu pedir para você calcular a área total? Bom, você já sabe que a área lateral é aquilo tudo que está em volta. A área da base é o que está lá embaixo ou o que está lá em cima. Mas se for a área total, você tem que pegar a área de quem? De tudo, já diz o nome. Quantas bases tem ao mesmo tempo? 2. 2. E a lateral tem uma. Então nós já podemos adiantar. Para calcular a área total de qualquer prisma, e não apenas desse daí, de qualquer prisma, basta fazer 2 vezes a área da base mais a área lateral. Mole, né? Tranquilo. Certinho? Vamos seguir? Regular. Você lembra da geometria plana, que era um polígono regular? Polígono regular é quando tem, os lados são do mesmo tamanho, lá o triângulo equilátero, o quadrado, essas coisas. Perfeito, Chico. Pessoal, os polígonos regulares eram aqueles que tinham os seus lados de mesma medida. O prisma regular é um prisma reto cujas bases são polígonos regulares. Não é necessário que a lateral seja regular, e sim apenas as bases, que pode ser um triângulo equilátero, pode ser um quadrado, pode ser um hexágono, um pentágono regular, até mesmo um círculo, porque um círculo é um polígono regular, tem infinitos lados iguais. Eu estava achando que só o cubo é que era um prisma regular. Não, o cubo ele é muito mais particular, quer dizer, o cubo ele é importante porque ele tem todas as suas arestas iguais. Se eu não me engano, vai aparecer um cubo aqui na sequência. Vamos avançar? Não é bem um cubo, é um prisma comum de base, no caso, retangular. Esse prisma aqui, se fosse regular, como é que seria? Ele teria essas medidas da base iguais, todas iguais, nesse caso, como são quadriláteras, a medida seria um quadrado, correto? E se fosse o cubo, além do quadrado embaixo, desculpe, nós teríamos também a lateral com a mesma medida do quadrado. Quer dizer, nós teríamos quadrados embaixo, em cima e dos lados, e todos com a mesma medida. Isso seria o cubo. Tudo bem, Chico? Tudo bem. Mas note que não tem diferença na hora de calcular. Porque não faz diferença ali, lógico, é mais fácil. O quadrado, a gente sabe que a área de quadrado, se o lado mede A, o quadrado vai ter área A ao quadrado. No caso, se fosse um cubo, nós teríamos quantos quadrados? 6, né? 4 dos lados, um em cima e um embaixo. Seriam 6 quadrados. Era só fazer 6 vezes a área de um quadrado. Simples de trabalhar, né? Tranquilo. Isso vale para qualquer figura. Tudo bem? Olha só. Ah, eu falei que tinha um cubo ali. Você só me confundiu, hein, Chico? Tá aí. Olha lá, o cubo está aqui, pessoal. Olha, A e A. Eu só coloquei os 3 ali, porque na realidade, se são paralelos, e nós demos essa característica, os lados que estiverem paralelos a eles, as arestas, terão a mesma medida. Então, se essa tem A, aqui também A, aqui A, e aquela pontilhada lá de trás. Falar nisso, por que ela é pontilhada, Chico? Porque ela está lá para trás? Porque a gente não devia estar enxergando ela, correto? Então a gente faz um pontilhadinho só para saber que ela está lá atrás. Tudo bem, pessoal? Então, A nas laterais e A nas da base, correto? A em tudo. A em tudo. Você viu a diferença? Quer dizer, existem diferenças e semelhanças para aquele prisma anterior. Quer ver? Vamos voltar um PP, por favor. Olha só, para esse não existia a obrigação de você ter todas as arestas de mesma medida, correto? Eu poderia ter uma medida A aqui, digamos, valendo 2 centímetros aqui do lado valendo 4 e aqui valendo 5. E seria um prisma. Já no caso do cubo, olha só, todas têm que ter a mesma medida. Tudo bem? Tranquilaço. Nós estamos discutindo bastante esses componentes, pessoal, mas você não está sentindo falta de fazer alguns exercíciozinhos, etc? Eu tô. Tá, mas né? antes eu quero tomar uma aguinha. Tomar uma aguinha agora, então? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos atender o pedido do Chico. Vamos fazer um intervalinho agora? Valeu, pessoal.
Vamos lá, pessoal, chega de descanso. Chico, acorda. Tô aqui. Vamos trabalhar um pouquinho? Uhum. Antes de fazermos os exercícios, vamos relacionar as fórmulas dos prismas, as fórmulas para as áreas de base, área lateral, área total e volume. Tudo bem? Vamos lá? Segue, por favor. Área da base. Olhe bem, pessoal. Não importa o prisma. Notou que eu nem pus na figura de um prisma ali? Porque não importa o prisma. Tanto faz o prisma. A área da base sempre é a área do polígono formador. Se o polígono for de base triangular, a área da base vai ser a área do triângulo. Se for de base hexagonal, a área do hexágono. E assim sucessivamente. Tudo bem? Tranquilo. Basta então lembrar de geometria plana. Certo? Uhum. Vamos lá. Área lateral. Lembra quem que era a área lateral lá? Era aquilo que estava em volta. Olha só, tem um cara novo ali na tela, não tem? 2P índice B. Nós lemos aquilo como sendo perímetro da base. Correto? Vai aparecer para nós aqui, quer ver? Ó? Avança. Olha lá, ó. Perímetro da base. O que é o perímetro? O perímetro da base é a soma de todos os lados, é isso? Da base. Da base. Correto? Uhum. Boa lembrança do Chico ali. O perímetro da base, então, é a soma de todas as medidas das arestas da base. Correto? De uma delas, aquela que está encostando no chão efetivamente. Tudo bem, pessoal? E o outro carinha que está aqui, o H, é a altura. A altura do prisma é aquela medida que é ortogonal, que vai da parte de cima do prisma, fazendo 90 graus até a base embaixo. Altamar, Fala. deixa eu só entender então. Se eu quero saber a área lateral, quer dizer, a soma de todos aqueles paralelogramos que tem em volta, Sim. eu faço essa multiplicação aí. Exato. Que é o perímetro da base vezes a altura. Exato. Quer ver um exemplozinho para a gente pensar? Sim, mentalmente. Se fosse um prisma de base triangular equilátero, a base seria um triângulo equilátero, Uhum. correto? Tá. Como é que seria o perímetro da base? Seria o quê? 3 vezes a medida do lado da base. Vamos dizer que seja o lado da base medida L. Então seria 3L vezes o H. Então, se fosse um prisma de base triangular equilátera, a forma da área lateral ficaria 3L vezes H. Se fosse quadrangular, ficaria 4L vezes H. vezes H. Uhum. E assim vai mudando conforme muda a base. Então, nota, tem uma fórmula genérica. Você encontra até no seu material, você encontra essas fórmulas já deduzidas para você com os diversos tipos de base. Mas eu acho muito mais interessante você pensar nos prismas de maneira genérica. Tudo bem? Vamos seguir? A área total, nós até já discutimos hoje, lembra lá? Como é que era? Se tinha duas bases, é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Uhum. Posso, inclusive, colocar no lugar da área lateral aqui aquela ideia do perímetro da base vezes a altura. Mas nem é necessário, correto? Você já sabe que a área lateral é aquilo, calcula a parte e depois coloca os dados necessários. Altamar, Fala. no livro está diferente, não está? Como é que você está vendo no teu livro apenas o quê? No lugar da área da base, cada uma das bases, correto? E está vendo aí no lugar da lateral, a área lateral já desenvolvida. Você deve estar olhando ali para aqueles prismas de base triangular, quadrangular e hexagonal. E, no caso de cada um deles, a sua respectiva área da base e área lateral. Ah, tudo bem, você já deu uma simplificada, assim fica mais fácil de Eu entender coloquei de mesmo. maneira genérica, porque daí você o quê? Você, em vez de memorizar, vamos supor lá que se fosse pensar para todas as bases, você teria que pensar em, para cada um deles, 4 fórmulas, daria aí 50, 60 fórmulas para a geometria espacial. Você trabalha apenas com 4 e faz toda ela. Mais simples de você memorizar, correto, Chico? Beleza, vamos ver as outras. Inclusive uma dica, quando for fazer exercício de geometria espacial, desenha. Coloca a figura no teu papel. Nem que só você entenda que aquela figura é o que você está pensando. Tá? Todo mundo olha para aquilo, acha que é um urubu voando, mas você enxerga um cubo, não tem problema. O importante é que você enxergue o cubo e consiga daí identificar cada um dos itens. Tá bom? Tá, eu desenho meio torto também, mas eu acho que eu me entendo. Ah, então tá bom. Vamos seguir? O volume, o que é volume mesmo? Lembra Volume lá? é quanto de água cabe dentro daquela caixa. Podia ser essa ideia mesmo. É o que cabe dentro, correto? Uhum. É a quantidade, como o Chico falou ali, se fosse uma caixa d'água, que seria a ideia até de um prisma, é uma figura de uma caixa d'água é um prisma, certo? O que cabe de água lá dentro é o volume. E como é que se calcula isso? Olha lá, ó, área da base vezes a altura.
Pessoal, vale até fazer uma observação. Volume é sempre comprimento vezes largura vezes altura. Sempre, Chico. Comprimento, largura, altura. Uhum. E no caso de um prisma, comprimento vezes largura é sempre a área da base. Ah, mas é muito tranquilo, é bem legal. Simples, extremamente simples. Então, a área da base vezes a altura. Mole? Tranquilo. Beleza? Bom, vamos dar uma olhadinha agora em exercícios. Ó, primeiro, e eu vou deixar para vocês, hein? Vamos ler só o exercício, daí você tenta resolver. Calcule a área total do cubo de arestas medindo 5 centímetros. Relembrando, desenha o cubo e tenta calcular essa área total. Se você pensar um pouquinho, hoje nós já dissemos como é a área total de um cubo. Vamos lá? Um minutinho para você. Vamos lá então, pessoal. Como é que era? Cubo de aresta 5 centímetros. Queríamos a área total. Você fez o que então? Você, olhando que era um cubo, viu que todas as faces correspondiam a um quadrado. E, portanto, a área total ficou sendo 6 vezes A ao quadrado. Se nós dissermos que a medida do lado da aresta é A. Perfeito? Como a aresta mede 5, fiquei com 6 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. 25 vezes 6, 150 centímetros quadrados. Simples esse, né? Altamar, Fala, Chico. por que tá ST ali? Não era AT? Ah, interessante. No seu livro aí, pessoal, você está encontrando AT. Mas nós também podemos utilizar a anotação S, porque é de superfície. O A ficaria para área e o S de superfície. Normalmente nós podemos usar as duas formas. Pode ser? Tudo bem então, pessoal? Chico, já que você está ligado, mais um exercício. Eu tô pronto. Calcule agora a medida da diagonal do cubo, cuja aresta mede 2 centímetros. Diagonal, hein? Vamos lá? Um minutinho para vocês. Então, pessoal, é para calcular a diagonal do cubo. Notem, diagonal do cubo, do poliedro, e não a da base. Correto? Só que nós vamos precisar saber a da base para chegarmos à diagonal do cubo. Tudo bem? Olha lá, eu realcei aqui para você a diagonal do cubo e a diagonal da base. E também a aresta. Porque nessa figura nós enxergamos um triângulo retângulo, porque o cubo é 90 graus aqui. Tudo bem? Vou calcular primeiro a diagonal da base, que é um quadrado. Então é a diagonal de um quadrado, ou seja, a raiz de 2. Como a aresta mede 2, diagonal da base igual a 2 raiz de 2 centímetros. Tudo bem? Vou substituir essa diagonal da base, junto com a medida da aresta, no teorema de Pitágoras desse triângulo. Então nós temos diagonal do prisma, no caso do cubo, ao quadrado, igual a diagonal da base ao quadrado, mais aresta ao quadrado. Diagonal do prisma, do cubo ao quadrado, igual a 2 raiz de 2 ao quadrado. Esse 2 raiz de 2 é a diagonal da base, mais a aresta que mede 2. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 2 ao quadrado, 2. 4 vezes 2, 8. 2 ao quadrado, 4. 8 mais 4, 12. Então, a diagonal ao quadrado é 12. Logo, a diagonal é raiz de 12. E o 12 você pode decompor como sendo 4 vezes 3. Portanto, raiz de 4, 2 vezes raiz de 3 centímetros. Tudo bem? Prontos para mais um? Vamos embora. Olha, Altamar, já deu para entender que esse negócio de desenhar essas figurinhas aí, se não fosse isso, não ia dar para a gente fazer nada, nenhum desses exercícios, hein? É, por isso que eu frisei. Desenhar é muito importante. Até pelo menos o momento de você dominar aí geometricamente na cabeça essas figuras. Vamos dar mais uma treinadinha aqui, ó. É, porque olha só, você tirou uma coisa lá com triângulo equilátero, essas coisas, né? Por que apareceu? Não era equilátero, era retângulo. Por que ele apareceu lá? Porque o cubo, ele faz o quê? Todas as suas arestas fazem 90 graus com a base. Ele é um prisma reto. Correto? A diagonal sempre vai ser hipotenusa. A hipotenusa. Hipotenusa. Uhum. E você ia falar isso, né? É. Então tá, beleza. Vamos lá?
Calcular a área total de um prisma hexagonal. Se é hexagonal, a base é um hexágono regular, isso é importante, cuja aresta da base mede 4 centímetros e a altura mede 3 centímetros. Lembra que você falou para mim? Quando ele é reto e regular, então a altura é igual à aresta lateral? Isso vai ser importante aqui. Legal? Vamos lá? Ele é reto, então. Quer dizer que a altura é igual às arestas Aresta laterais. lateral. Tudo bem? Tá. Um minutinho para vocês aí. Então, pessoal, vamos lá? É a área total que nós queremos calcular. Olha no seu monitor aí as medidas colocadas na figura. Você viu lá a aresta da base medindo 4 e a altura medindo 3. Relembrando, a área total de prisma é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Vamos calcular em separado a área da base e a área lateral e depois juntamos as coisas. Olha só, a base aqui é um hexágono. O hexágono regular é uma figura formada por 6 triângulos equiláteros. Então eu estou colocando aqui, ó, a área da base 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E você lembra que L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 é a área de um triângulo equilátero. Substituindo no lugar do L por 4, que é a medida da aresta da base, você vai obter a área da base igual a 24 raiz de 3 centímetros quadrados. Olha lá, eu não escrevi aqui o quadrado, mas você está atento e escreveu, correto? Altamar, pode escrever lá então. Então tá bom. Centímetro ao quadrado. Vamos lá. Tá bom agora? Beleza. Melhorou, né? Vamos continuar lá então? Olha lá. Agora vamos calcular a área lateral, a superfície lateral, que é perímetro da base vezes a altura. A base é um hexágono, logo o perímetro da base serão 6 vezes a medida do lado da base. 6 vezes 4 vezes o 3, que é a altura. 6 vezes 4 vezes 3, 72 centímetros. Mas eu estou muito esquecido hoje, é centímetros quadrados. Essa não precisou nem me corrigir, Chico. Beleza. Bom, juntando agora para a área total, 2 vezes a área da base, que era 24 raiz de 3, mais 72. Colocando o 24 em evidência, fico com 24 vezes 2 raiz de 3 mais 3 centímetros quadrados. Na realidade, eu estava só vendo se vocês estavam acordados com a medida. Tudo bem? Vamos para mais um agora, Chico? Está pronto para mais um? Olha lá. Na figura, já que a gente vai olhar a figura, há um prisma reto cuja diagonal principal mede 3 vezes A vezes raiz de 2 centímetros. Qual é a área total desse prisma? Vamos mostrar a figura para vocês. Olha lá. Está vendo aqui, ó? Prisma reto. Olha a diagonal D. A altura 2x. Cada um dos lados da base, das arestas da base, valem x. E a medida da diagonal, volta ao anterior, por favor, 3A raiz de 2 centímetros. Certo? Esse dá um pouquinho mais de trabalho aí, né? Um minutinho para vocês aí. Pô, Tamar, esse eu suei a camisa para fazer, hein? Suou um pouquinho, Chico? Mas tudo bem, isso faz parte do jogo, né? Vamos lá, pessoal, vamos continuar? Resolução agora do exercício, esse que o Chico suou um pouquinho. Prisma, foi dadas as medidas em relação a x e a diagonal do prisma em relação a A, 3A raiz de 2. E nós queremos calcular a área total. Para isso, eu vou antes descobrir o valor de x em relação a A também. E vou usar o mesmo artifício que nós usamos anteriormente. Eu vou calcular a diagonal da base, que a gente já sabe que é x raiz de 2, porque é um quadrado. E jogando no triângulo retângulo, aquele que o Chico ressaltou agora mesmo, temos lá que d quadrado igual a diagonal da base ao quadrado, mais aresta ao quadrado. Então, está aqui. Substituindo os valores, eu vou obter o quê? Que 9a quadrado vezes 2, veio da diagonal ao quadrado, é igual a x ao quadrado vezes 2, mais 4 vezes x quadrado. Tudo bem? Resolvendo isso, eu obtenho x igual a
raiz de 3. Bom, sabendo que a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral, a área da base é a área de um quadrado, portanto é 2 vezes a raiz de 3 ao quadrado, porque era x ao quadrado, mas o x vale a raiz de 3, mais perímetro da base vezes a altura, que é a área lateral. 4 vezes, que são 4 lados, a raiz de 3, porque o x vale a raiz de 3, vezes 2a raiz de 3, que é a medida da altura, porque é 2 vezes x, certo? Resolvendo isso, ST, 6a quadrado mais 24a quadrado, ou seja, 30a ao quadrado. Tudo certinho? Tudo beleza? Vamos agora então, pessoal, para algumas dicas de estudo. Bom, pessoal, não deixe de revisar todas as relações e os elementos que nós vimos hoje. Faça os exercícios e desenhe. Sempre desenhe em exercício de geometria. Chico, tudo legal? Tranquilaço. Para a próxima aula, tudo bem, né? Tem que estudar bastante isso aí, hein? Bastantinho. Um abraço, Chico. Falou? Pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau. Na aula de hoje conhecemos os elementos dos prismas. Então, pessoal, os elementos dos prismas, que são lá as arestas, a base, a altura, enfim, os formadores dos prismas. Estudamos a secção transversal e os prismas regulares. Vimos que a secção transversal de um prisma é aquele corte paralelo às bases de qualquer prisma, seja regular ou não. E vimos em particular também os prismas regulares, aqueles cujas bases são formadas por polígonos regulares. E vimos como é o cálculo das áreas, da diagonal e do volume dos prismas. Então, pessoal, com as áreas e os volumes, observamos que 4 fórmulas são suficientes, tanto para a área da base, área lateral, área total e volume dos prismas. Até a próxima aula!